magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, cumprimentando respeitosamente, dirijo uma solene e emocionada saudação à Universidade de Coimbra, em que me licenciei em Direito há precisamente 50 anos. E evocando professores, colegas, colaboradores de então, saúdo, por seu intermédio, o atual corpo docente, investigador e técnico da Universidade. Premiada com o galardão Universidade de Coimbra 2026, Cláudia Azevedo, as minhas mais vivas e calorosas felicitações. E permita-me que, neste cumprimento que lhe faço, saúde todos e cada um dos convidados em sala. Senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de Coimbra e membro do Conselho Geral, José Carlos Machado, cumprimento com muita alegria, saudando na sua pessoa as várias gerações de estudantes que aqui representa, bem como os demais membros do Conselho Geral. Uma rosa é uma rosa. É uma rosa. É uma rosa. Lê-se no início de um célebre poema de Gertrude Stein, que me permito, perante vós, parafrasear. Uma universidade é uma universidade. É uma universidade. É uma universidade. Permitindo-me igualmente evocar as palavras com que a autora termina o mencionado poema. Páginas, épocas, páginas, épocas, páginas, épocas. A Universidade de Coimbra comemora 736 anos de vida. Atravessou épocas, umas revolucionárias, outras de estagnação, umas de brilho científico e cultural, outras mais sombrias e repetitivas. Sobre a Universidade de Coimbra se escreveram páginas. E ela própria escreveu muitas páginas que enchem bibliotecas, entre elas a Biblioteca Joanina, e se encontram hoje, em grande parte, na cloud, onde quer que ela se encontre. Páginas que procuram novos manuseamentos e abordagens, novas capacidades de diálogo e mesmo novas compreensões do que se entende ser uma página. Mas o místico medieval Ângelus Silésios lembra que a rosa não tem porquê. Floresce porque floresce. Diferentemente, a universidade tem porquê. Foi intencionalmente criada pelo homem como uma instituição. Vale dizer que a universidade nasceu em razão de um propósito, que por isso a acompanha e com ela perdura para lá de quem, em cada momento, lhe dá vida. Um propósito que, se de um lado lhe confere sentido, como instituição, de outro a molda nesse sentido, adequando-a ao lugar que é o seu, no tempo que lhe é dado viver, sem se negar, apoucar ou exagerar. Em virtude desse momento original, a universidade volve-se em busca de sentido, o seu porquê. A universidade é uma força em movimento, tem dinamismo próprio, movido por uma permanente procura de sentido, num mundo em constante mudança. Espaço de ensino de letras e números, lugar de leitura e reflexão crítica a partir de textos, local de ruptura ou motor de renascimento humano, espaço de liberdade,
liberdade cultural, investigação, criatividade e inovação científica. Diferente, mas sempre igual. Uma entidade com propósito. Atravessando épocas, a Universidade desvenda em cada uma o seu porquê, aquele específico porquê que acumula a experiência de todos os tempos que já viveu. Porque, de novo, parafraseando o poema de Gertrude Stein, uma universidade é uma universidade. É uma universidade. É uma universidade. Nesta que é a sua verdade, a Universidade de Coimbra é mais do que ela própria. Grávida da ambição de tirar a venda ao seu porquê, de buscar o seu sentido e a melhor forma de o concretizar. O Conselho Geral da Universidade de Coimbra, que aqui represento por distinção dos conselheiros que o constituem e que humildemente pretendo honrar, sente o fervilhar desta ambição de sentido e dela cuida. Mas regressemos ao propósito da Universidade, no que nele se contém de futuro que o presente permanentemente toca através das novas gerações de estudantes. O propósito que a Universidade busca no seu contínuo pensar-se encontra razão de ser e em simultâneo aconchego no compromisso de serviço à comunidade, tornado fonte de vida. Por ele, produz conhecimento, publicita-o, dissemina-o, investigando, ensinando, inovando. O conhecimento gerado pela Universidade, se não se desliga do tempo ou época em que vive, tampouco se desune da comunidade com a qual convive, porque com ela se comprometeu e compromete renovadoramente. O propósito da Universidade funde-se no compromisso de serviço à comunidade nacional, europeia, global. Porque a Universidade é serviço à comunidade, aos seus valores humanos, aos valores que a identificam. As gerações de estudantes, docentes, investigadores, colaboradores, corpo técnico que procuram a Universidade e dão substância ao seu cotidiano pensar-se, geram, enquanto em simultâneo usufruem, de um saber que não lhes pertence, ou que não lhes pertence por inteiro. Porque no propósito que a identifica, a Universidade não serve interesses particulares, quaisquer que sejam, económicos, políticos, institucionais, sequer os dela própria. Está ao serviço da comunidade. Vale dizer que o saber produzido na Universidade de Coimbra não fica na torre. O seu labor diário está desde a origem socialmente comprometido. Sustenta-se numa reciprocidade. Mesmo que a sua investigação possa parecer estranha, plena de complexidades, etérea, sem aplicação prática, é fundamental para a progressão da ciência e o desenvolvimento da cultura. Mesmo que pareça orientar os pássaros, como no poema de Daniel Faria, a torre, tal como a árvore do poema, tem a incomparável paciência de procurar o alto, ciente de que essa procura é possível porque tem as raízes na terra, de quem recebe alimento e a quem também dá. Porque o pensar-se da Universidade encontra sentido o seu porquê na comunidade perante quem responde, pelas gerações que forma, pelo futuro que orienta. A torre da Universidade de Coimbra fica, mas o saber de que é a imagem espalha-se nacional e internacionalmente, em desenvolvimento humano, criatividade, cultura, inovação, de que é marca. Marca de um saber não circunscrito, não especializado
inibidor de decisões difíceis por falta de visão de conjunto. Antes, plural, multifacetado, fruto da universalidade de saberes. A torre da universidade volve-se em bússola para quem procura o norte, sustentação de decisões complexas, custosas ou delicadas. Caminhando neste pensar-se, entrelaçada superiormente na sociedade, a universidade vai encontrando o seu lugar no mundo, como Hannah Arendt. E cito, nesta fenda entre o passado e o futuro, encontramos o lugar no mundo quando pensamos. E quão desafiante é esta fenda em que hoje nos situamos. Desafiante pela crise existencial de que as múltiplas, dramáticas e devastadoras catástrofes naturais que fustigam a sociedade, adensadas pela guerra, são mostra, escancarando as portas ao conhecimento como sustentabilidade e demandando uma sociedade resiliente, fundada em renovados valores humanos, na gravitas do saber confiável, prestando atenção aos outros. Desafiante pelo crescendo de competitividade das instituições de ensino superior, a exigir um progressivo aumento de qualidade organizacional e consequente eliminação de processos burocráticos, também endogâmicos, que corroem por dentro, enquanto afetam a transparência dos impactos das instituições. Desafiante pela vertigem que acompanha a entrada nas organizações humanas, de que a universidade faz parte, dos instrumentos algorítmicos da inteligência artificial regenerativa, que as força a reinventar-se, a repensar as tradicionais ferramentas de pensamento, hábitos mentais, conjuntos de regras, abordagens, procedimentos, padrões, ideias, princípios, atitudes, de modo que nelas participem novas muletas intelectuais, com as suas potencialidades, mas também as suas alucinações. O Nobel da Física Saul Perlmutter, o professor de Filosofia da Universidade de Berkeley, John Campbell, e o psicólogo jurídico Robert McCown, na recente obra Como Pensar Melhor, escrita a 6 mãos, dão um mote. Não há que ter receio de pensar diferente, tão simplesmente porque, e cito, para sobreviver e prosperar no terceiro milénio é necessário um pensamento do terceiro milénio. A alteração é epocal. Não há que ter receio de mudar. Não há que ter medo de pensar diferente. Retorno a Gertrude Stein. Uma universidade é uma universidade. É uma universidade. É uma universidade. Lugar de pensamento, aprendizagem, liberdade, criatividade cultural e científica, a Universidade de Coimbra tem todas as condições para liderar este processo de reinvenção, gerando confiança para e na sociedade, projetando-se no especial cuidado que as sucessivas gerações vindouras lhe merecem, trabalhando para que essas gerações usufruam plena e confiadamente do tempo que será o delas. Um tempo que a Universidade desconhece, mas de que, com desvelo, cotidianamente cuida, através das pessoas que nela trabalham e lhe dão corpo. Porque, disse-o Raymond Aron de modo sintético e certeiro, rien ne se fait sans personne, rien dure sans institution. Neste espírito de cuidar do futuro, com ambição,
procurando transmitir confiança, entendeu o Conselho Geral da Universidade de Coimbra o exercício das suas competências estatutárias. Pretende ser-lhe fiel e renova este seu compromisso, agora publicamente, por meu intermédio, aqui e em festa, neste dia tão simbólico e auspicioso de aniversário da Universidade. Muito obrigada.